Convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 11. Salmos, capítulo 11. Vamos ler esses versos de maneira alternada. Eu vou ler os versos íntegros e os irmãos os versos pares. Salmos, capítulo 11. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o barco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Para chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Feche mais uma vez seus olhos, curva sua cabeça, orar. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que nós chegamos à tua santa presença e rogando, Senhor, a iluminação do teu Espírito, eu posso falar aos ouvidos que estão aqui presentes, mas só o Senhor pode falar aos corações. Amém. Por isso, Senhor, nós dependemos de Ti. Ilumine a mente da tua igreja, para que possa compreender a tua palavra e que saia daqui edificado para a glória do teu nome. Assim eu oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, eu acredito que os mais velhos, os mais antigos, os mais experientes, com certeza lembra desse personagem aí de desenho. Esse desenho eu gostava muito na minha infância de assistir, passava muito no SBT, passava na Globo. E é interessante esse personagem dessa hiena, porque ele tem um amigo, que é um leão. Esse leão se chama Lipe. E todas as vezes que ele e o seu amigo passavam por situações complicadas, situações difíceis, problemas enormes na sua frente, ele sempre falava essa frase: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Vocês lembram dessa frase? É um clássico para os mais antigos aí, para os mais experientes, né? Esse desenho aí, eu assistia muito aí, os mais novos, meu filho não conhece esse desenho não passa mais. Mas aqueles mais antigos aí que nasceram na década de 80, início da década de 90, com certeza lembra dessa famosa hiena que falava essa
famosa frase: ó céus, ó vida, ó azar. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós estamos aqui diante de um texto que trabalha, que fala de duas pessoas aqui. O pessimista e o que confia no Senhor. Segundo o dicionário, o pessimista é pessoa que vê tudo pelo pior lado. Quem sempre espera o pior. Esse é o significado da palavra pessimista. E esse texto aqui, ele fala de dois tipos de pessoas aqui. Tanto o pessimista, como também aquele que confia no Senhor. O Salmo 11 é um salmo onde nos mostra isso. O autor deste salmo é Davi, o rei Davi. E Davi conviveu com pessoas que, a exemplo desta hiena aqui, não tinham qualquer esperança de ver o bem prevalecer contra o mal. Manifestavam a disposição de abandonar tudo, sem recorrer a Deus como protetor, como auxiliador dos que o buscam. O verso 1 do Salmo 11 começa com uma declaração de confiança de Davi em Deus. Porque Davi começa dizendo: no Senhor me refugio. Essa declaração, meus irmãos, não é sem propósito. É uma afirmação que se contrapõe ao que Davi ouviu nos seus dias. Ele se dirige a tais pessoas e diz: como dizeis a minha alma? Percebam, meus irmãos, que o verbo que Davi usa na segunda pessoa masculina do plural, como dizeis, ou seja, Davi se dirige a vários homens com essa pergunta. Homens próximos a ele. Davi estava indignado com algo que lhe disseram. Em outras palavras, ele brada dessa forma: como é que vocês podem me dizer uma coisa dessa? O que irritou Davi foi o que os seus companheiros aconselharam. Os seus companheiros aconselharam a Davi fugir, a salvar-se a si mesmo, em vez de confiar em Deus. Diz o verso 1, a parte B do versículo: foge como pássaros para o teu monte. Essa frase que Davi ouviu e agora ele repete em forma de pergunta. Era isso que irritou muito Davi. Davi, o rei Davi, ouviu dos seus conselheiros, olha o que diz aí o versículo 2 e 3. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quem diz isso não é Davi. Quem está falando isso são pessoas que estão próximas a Davi. Os conselheiros de Davi estavam dizendo: os maus eram tão poderosos quanto os caçadores bem armados. Os justos, o alvo dos caçadores, deveriam, portanto, fugir como se fossem com vantagem da sua velocidade.
Segundo os seus conselheiros de Davi, a justiça perecerá e nada podia reverter o mal. Ou seja, meus irmãos, temos aqui a imagem do pessimista. Ele olha para a situação que está acontecendo, ele olha para as dificuldades com um olhar negativo. Meus irmãos, quando Jairo saiu de sua casa desesperado, em busca do socorro chamado Jesus, os pessimistas logo entraram em ação. Jairo volta para sua casa, na companhia de Jesus, e antes de Jairo entrar na sua casa, ele já recebe a notícia dos pessimistas: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Essa foi a frase dos pessimistas. Aqueles que falaram para Jairo não incomodar o mestre, conheciam a fama de Jesus. Já tinham ouvido falar dos milagres que Jesus já havia realizado. Eles já tinham ouvido falar das histórias de Jesus. Jesus acalmou a tempestade, multiplicou pães, peixes, curou o leproso, curou o criador do centurião, libertou pessoas possessas de demônios, curou um paralítico, curou 2 cegos. Mas apesar de toda essa história, de toda a fama de Jesus ter se espalhado, ainda assim, os pessimistas continuavam na sua incredulidade. E Jesus, ele percebe isso. É por isso que Jesus dá aquela resposta para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Com os conselheiros de Davi, meus irmãos, é a mesma coisa. Os pessimistas olham para a situação que Davi tem que enfrentar e já espera resultados desfavoráveis. Só que Davi não concorda com isso. É claro, meus irmãos, que Davi não minimizava os riscos dos ataques dos seus inimigos. Ele não confiava na sua habilidade, nem no poder da sua guarda pessoal. Ele não via a situação com um otimismo sem lógica. Não. Davi também não dizia que tudo terminaria bem apenas por dizer, ou seja, de boca para fora. Davi não fazia isso. Davi, meus irmãos, olha para a situação difícil, para o desafio que está na sua frente, mas ele olha com o olhar da fé. Com o olhar da fé. É aquilo que Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Esse capítulo 11, ele traz série de lições para nós. Porque quando nós estamos passando por situações difíceis, por problemas, dificuldades, às vezes surgem pessimistas ao nosso lado. Por que você está orando tanto? Por que você ainda vai para a igreja? Olha para a situação que está à sua frente. Está difícil. Você não vai vencer. Olha a situação. Você vai perder. É assim, meus irmãos. E às vezes nós nos deparamos com pessimistas ao nosso lado, quando passamos por situações complicadas.
difícil de enfrentar. Meus irmãos, escutem o que eu vou te dizer. Nas situações ruins, pode-se enxergar a oportunidade de crescimento, a necessidade de mudança de comportamento. Pode-se ter a percepção do aprendizado, a dor, o sofrimento. São bons professores que nos ensinam lições inesquecíveis. É assim, meus irmãos, que Davi enxerga a sua vida. Está diante de um problema, de um desafio, e ele não vê como vê os pessimistas. Tampouco ele olha para o desafio na sua frente com um otimismo sem lógica. Davi olhava para o Senhor e nele se refugiava. É por isso que ele começa o versículo 1 do Salmo 11, declarando aonde está a sua fé, aonde está o seu olhar, porque ele diz: no Senhor me refugio. Amém. É assim, meus irmãos, que também precisamos olhar. Está difícil, a situação está complicada, está enfrentando duras batalhas. Olhe para tudo isso, tire lições dessas situações que você está passando, mas olhe com o olhar da fé. No Senhor me refugio. É no Senhor, meus irmãos, que nós podemos, que nós precisamos recorrer naqueles momentos tão complicados que eu e você muitas vezes passamos. Situações difíceis que nos faz perder o sono, que nos faz chorar. Vamos para a cama, deitamos e o sono não consegue vir. E as lágrimas começam a derramar, porque vem a sua memória, vem a sua cabeça, as situações, as dificuldades. Quando você estiver passando por isso, faça como Davi. Olha a situação com o olhar da fé e não como olha hoje pessimistas. No Senhor me refugio. Calvino, comentando o versículo 4 do Salmo 11, ele diz: esse é o lugar, figuradamente falando, onde habita alguém que ao mesmo tempo é Deus e Rei acima de todos os reis. Porque o versículo 4 diz: no Senhor está o seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Meu irmão, minha irmã, o que esse versículo está ensinando aqui para nós no verso 4 é que Deus está no controle. Amém. Que nada escapa à sua atenção. Não há nada que o Senhor não conheça. Ele sabe tudo o que os homens fazem. Ele conhece o coração dos homens. Então, meus irmãos, no verso 1 até o versículo 4, temos aqui o pessimista e aquele que confia em Deus. Verso 5. Veja o que diz o versículo 5. Davi fala no versículo 5 o que vai acontecer contra aqueles que prejudicam e matam
outros de maneira injusta. Porque diz assim o versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Meus irmãos, o versículo 5 do Salmo 11 é o verso mais difícil para entender esse capítulo. Por quê? Porque da forma como foi traduzido para o português, o versículo 5, vem a pergunta: Deus prova ou testa apenas o justo, ou ele o faz em relação a ambos, justos e ímpios? Essa pergunta, e quando você lê o versículo 5, da forma que foi traduzido para o português, vem essa pergunta para nós. Essa dúvida, meus irmãos, que nos deparamos aqui diante do versículo 5. Para você entender melhor o verso 5, você tem que conhecer a teologia hebraica. Ou seja, a teologia dos hebreus. Porque o Antigo Testamento foi escrito por judeus, que falavam hebraico e não falavam grego. Na teologia hebraica, vai trazer um esclarecimento muito melhor para nós. Como está aqui no versículo 5, na tradução para o português. Por que isso, meus irmãos? Na teologia hebraica diz assim: o justo é provado para ser purificado, ou seja, para ser aprovado. Por isso, o verso 5 começa assim: o Senhor põe à prova ao justo. E o ímpio? O ímpio, meus irmãos, é um homem perverso. O que acontece com o ímpio? Na teologia hebraica, o perverso, ele é provado para ser reprovado. Por isso que o versículo 5 diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Essa palavra aí, abomina, dita pelo Senhor, vem de uma raiz, de uma palavra hebraica que significa sangue. Sangue significa odiar. Então, como diz aí, o Senhor põe à prova ao justo. Eu e você passamos por provas, passamos por situações complicadas, situações difíceis. Deus permite que eu e você venhamos passar por tudo isso, para que eu e você venhamos a ser aprovados. Mas quando a situação é com o ímpio, a situação é com o homem perverso, Deus também permite que o ímpio passe por todas essas provas para ser reprovado. E aí diz: por que ser reprovado? Porque o ímpio, o homem perverso, ele ama aquilo que Deus não ama. Ele tem prazer naquilo que Deus não tem prazer. O que é? É a violência. Por isso o texto diz: mas ao que ama a violência, a sua alma odeia. Essa é a correta tradução do verso 5. E aí então, temos aí no versículo 6 dizendo: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. O verso 6 está falando de juízo, daquilo que Deus vai enviar contra aquele que ama, contra aquele que tem
irmãos, nos faz lembrar o quê? Aqui nos faz lembrar, meus irmãos, quando fala aí de faz chover brasa de fogo e enxofre, o que nos lembra aqui? Lembra aqui o juízo de Deus quando enviou para a cidade de Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 24. Nós estudamos sobre esse capítulo aqui. Então, meus irmãos, é interessante aqui, porque Davi fala do atributo de Deus. Deus é justo. Tem muitas pessoas que pensam que Deus só tem um único atributo, que é o atributo do amor. Não importa, no final Deus vai salvar todo mundo, porque Ele é amor. Não, Deus ama, Ele é amor, então no final Ele salva todo mundo. Não importa se vai crer ou não em Jesus, se vai confessar não ou não a Cristo, Deus é amor. Então no final Ele vai salvar, porque Ele é amor. Mas não é isso, irmãos, que as Escrituras nos ensinam. Deus é amor, sim, mas também Ele é juízo. Ele é justo. Ele é soberano. Tudo isso faz parte do atributo de Deus. Tudo isso. Então, meus irmãos, a justiça faz parte também dos atributos de Deus. Deus é aquele juiz. Deus é justo. Ele é misericordioso também. Mas percebam que o texto diz: os retos. Quem são os retos aí? Os retos, meus irmãos, são aqueles que foram transformados pelo Senhor, transformados por Jesus. Os retos são aqueles que a graça de Deus o alcançou, transformou a vida desse homem e dessa mulher. Agora esse homem e essa mulher quer viver, como diz o texto de Jó, capítulo 1, verso 1. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Percebam que a parte B do versículo 7 ainda diz: contemplarão a face. Diz aí o versículo 7. O texto diz ali: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. E aqui temos, meus irmãos, o que nós estudamos hoje aqui pela manhã. O que nós estudamos aqui hoje pela manhã, se lembra? Nós temos aqui uma promessa escatológica, irmãos. Quem alcançará o seu cumprimento pleno na consumação dos séculos? Quem é esse? Ouvimos hoje aqui pela manhã. Aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus. Aqueles que foram transformados pelo Evangelho. Apesar de já agora Deus fazer conhecida a sua presença no meio do seu povo, no dia do retorno de Cristo, os redimidos, os que foram salvos, os que foram justificados, os que foram regenerados, poderão contemplar a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, este salmo aqui, ele ensina para nós pelo menos aí 3 lições. Primeiro, Davi não era um otimista inconsequente, mas um conhecedor de Deus e da sua justiça. Segundo, Davi sabia que podia recorrer a Deus e que ninguém há que possa se comparar à sua força. É por isso que ele começa no versículo 1 do Salmo 11: no Senhor me refugio. Porque ele está ouvindo uma série de coisas dos seus companheiros de batalha, que agora estão com medo diante das situações, de problemas que estão à sua frente. E ao invés de trazer palavra de ânimo para Davi,
perdendo tempo em ficar confiando em Deus. Está perdendo o seu tempo em passar poucas horas orando. Está perdendo o seu tempo em buscar a resposta do Senhor na sua palavra. Porque isso está perdido. É o fim. Não tem mais jeito. Davi não vê assim. Ele não olha para as dificuldades com o olhar do pessimista, mas ele olha para as dificuldades com o olhar da fé. Davi, meus irmãos, tinha convicção de que o Senhor é o refúgio dos que creem em qualquer situação, e de que o final de todas as histórias dos servos do Senhor é vitorioso. É vitória. Por que vitória? Porque nós estamos na presença daquele que nos protege, que é o nosso socorro. Nós confiamos naquele que quando abre uma porta, ninguém pode fechar. Mas também quando fecha, ninguém pode abrir. Nós confiamos naquele que coloca de pé aquele que se encontra caído, aquele que se encontra desanimado. E Deus vai e coloca ânimo. Nós confiamos naquele que é o Todo-Poderoso, que é o Soberano, que veio até nós, se manifestou a nós com o seu poder e com a graça do Senhor, nos deu vida quando nós estávamos mortos espiritualmente. É esse Deus, meu irmão, minha irmã, que Davi confia. É esse Deus na pessoa de Jesus Cristo que é o meu e o seu, o nosso socorro. Está difícil. A batalha está grande. Não desista. Continue perseverando. Continue seguindo em frente. Não dê ouvido aos pessimistas, mas olhe para as situações com o olhar da fé. Deus está no controle. Ele vai me dar uma saída. É esse Deus, irmãos, que Davi confia. É esse Deus que eu e você devemos continuar confiando. Amém? Feche os seus olhos. Curva a cabeça. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, aqui se encontra o teu povo, a tua igreja. Cada um de nós temos desafios, lutas, Senhor, grandes batalhas. Talvez amanhã, Senhor, temos duras provações para passar. Mas, Senhor, apesar de situações difíceis, apesar da batalha ser dura, nós continuamos confiando em Ti. Amém. Continuamos crendo que Tu és soberano. Continuamos crendo que o Senhor está no controle. Continuamos crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para realizar um milagre. Ó Deus amado, a Tua palavra, Senhor, de Gênesis e Apocalipse, narra para nós tantas histórias do Teu agir. Amém. De milagres que o Senhor realizou quando tudo parecia estar perdido. Senhor, nos ajude, ó Deus, a continuarmos olhando para as situações difíceis, não com um olhar pessimista, mas com o olhar da fé, com o olhar daquele que confia no Deus Todo-Poderoso. Senhor, talvez estejamos, Senhor, passando por
talvez seja amanhã. Que grandes lutas vamos ter que enfrentar. E nós rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos sustente. Que o Senhor nos faça, ó Deus, perseverar. Que o Senhor renove, Senhor, as nossas esperanças. Que o Senhor fortaleça, Senhor, cada dia mais a nossa fé. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a passar por situações difíceis. Talvez por situações daquilo que o salmista diz lá no Salmo 84. Um vale de parto, um vale de lágrimas. Mas, Senhor, nos ajude a passar adorando o Teu santo nome, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a continuarmos confiando em Ti. Senhor, nos dê paciência, Senhor, para continuar seguindo em frente. A dor nos faz fortes. O medo nos faz nos tornar corajosos. Mas a paciência nos faz tornar sábios. Então, Senhor, nos ajude a caminharmos contigo, a continuarmos confiando em Ti, a continuar crendo que o Senhor está conosco. O barco balança é para testar quem fica e quem pula. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está no barco conosco. Amém. Que o Senhor é poderoso para dar a ordem e a tempestade, então, acabar. Senhor, te agradecemos por esse domingo, o dia do Senhor, que está se encerrando. Terminamos, Senhor, a liturgia do culto, mas nos prepare, Senhor, para iniciarmos a liturgia da vida. Abençoe, Senhor, toda a nossa semana, que seja para a glória do Teu santo nome. Se provações vierem, que eu e você, que todos nós, venhamos a continuar confiando nesse Deus que realiza milagres. Amém. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém.